sou o professor Joel e pretendemos estudar parte do que cai no Enem. E a matéria que tem mais caído nos dois últimos Enem, das duas últimas provas do Enem, são eletricidade. Então nós vamos começar por isso que está aí, parte elétrica, assim como química também foi eletricidade. Então, física, vamos ver o modelo atômico de Bohr-Rutherford. As coisas todas são constituídas disso que está aqui na sua minúscula parte. Tem isso aqui é um átomo, modelo atômico de Bohr-Rutherford, onde temos cargas positivas no núcleo e eletrosfera. Vejam que eu tenho 3 positivas e 3 negativas. Quando o átomo está desta forma, ele está equilibrado, está neutro, dizemos que ele está neutralizado. Bom, para eletrizarmos um átomo, 3 maneiras podem acontecer de eletrizar um átomo. Você só eletriza átomos mexendo na eletrosfera, ou dando a ele mais elétrons, ou retirando dele elétrons. Quando você dá a ele elétrons, por exemplo, por atrito, você esfrega uma caneta, você está eletrizando por atrito. E ela pode até atrair pedacinhos pequenos de papel, já deve ter feito isso de brincadeira. Por contato, você encosta alguma coisa eletrizada em algo que não está eletrizado. Eletrização por contato. E eletrização por indução, que é um pouquinho mais complicada, por isso a gente vai ver a eletrização por indução. Bom, temos aqui uma carga, uma bolinha azul neutra. Ela tem igual número de prótons e elétrons. E aqui eu tenho uma carga com falta de elétrons, AB, com falta de elétrons. Quando elas são aproximadas, a gente sabe que a positiva atrai a negativa. Então os elétrons dessa neutra vão para a direita. Então parte da bolinha azul da direita vai ficar negativa e parte da esquerda positiva. Essa é uma eletrização que não houve contato e não houve atrito. Chamamos isso de eletrização por indução. Vejam que você já percebeu isso na natureza. Olhem só, atenção, hein? Preste atenção, olha aí. Isso aí, eletrização por indução. Quando nuvens são formadas, acontece isso que está aqui. Elas vão subindo e se separando. Nuvem positiva de nuvem negativa. E pode acontecer descarga elétrica entre nuvens e pode acontecer descarga elétrica entre a nuvem e a Terra, que tem potencial zero. Então vamos à questão do Enem. A questão do Enem diz, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Tem uma tirinha aqui e um gato passa por aqui, esbarra aqui na calça de alguém e aí ele começa a ficar arrepiado, seus pelos ficam eriçados. Por que acontece isso? Acontece isso porque seus pelos o gato ficou eletrizado. E um pelo do gato eletrizado, mais ou menos, eles se repelem. No que se repelem, resposta, movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Então, o movimento de elétrons, quando ele passou esbarrando no indivíduo, fez com que ele ficasse eletrizado. Eletrizado por atrito. Questão seguinte. Amperímetro e voltímetro, também referindo-se à eletricidade. Amperímetro e voltímetro. Aqui tem uma lâmpada, um circuito simples, uma bateria, uma lâmpada que pode ficar acesa ou apagada. Ela está acendendo e apagando. Ela não vai ficar normalmente acesa, ela vai acender e apagar. Então está aqui, amperímetros e voltímetros, como devem ser ligados. Aqui eu tenho uma bateria, uma pilha normal, e aqui eu tenho uma lâmpada que pode ser acendida e um circuitozinho simples, normal. Não foi questão essa do Enem. Vamos adiante. Amperímetro. Como a gente deve ligar o amperímetro? O amperímetro serve para medir a amperagem, o nome já está dizendo. Amperagem é a corrente que circula no circuito. Então ele deve ser ligado sempre em série ao circuito. Olha aqui, vejam, circuito do veículo. Tem um circuito aqui, bateria. O amperímetro deve ser ligado em série, a corrente tem que passar por ele. O voltímetro.
voltímetro não pode ser ligado em série. O voltímetro tem que ser ligado em paralelo para que ele possa medir a diferença de potencial entre dois pontos. Que dois pontos? Os pontos nos quais você ligou o voltímetro. Liguei aqui e aqui. Então ele vai medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, entre os polos da bateria ou entre o circuito do veículo. Então, olha só, tenho isso em mente. Amperímetro sempre ligados em série. E a resistência elétrica, baixa resistência elétrica, quase nula. Quanto menor, melhor. Voltímetro, sempre ligados em paralelo. E resistência elétrica infinitamente grande. Quanto maior, melhor. Para interferir menos na leitura que você vai fazer. Para diante. Essa é uma das leis de Ohm. U igual a IR. Isso aqui é a diferença de potencial. I é a intensidade de corrente. E R é a resistência elétrica. Para adiante. 12 volts, a diferença de potencial na pilha. A corrente eu quero saber, que circula aqui. E a resistência, 6 ohms, a resistência da lâmpada. Então, no total, a corrente elétrica, 2 amperes. Portanto, se eu colocar um amperímetro aí, ele tem que medir 2 amperes. Porque se eu calculei 2 amperes, se calculamos 2 amperes e não erramos nas contas, temos que achar 2 amperes como resposta. Adiante. Temos aqui um pedaço de fio, um fio. Leis de Ohm, uma delas a gente já tinha visto lá atrás, e a outra diz respeito à resistência elétrica, à obstrução, à oposição oferecida à passagem das cargas pelo fio. E ela depende do comprimento do fio, lógico, quanto mais comprido for o fio, mais difícil passar a corrente. E depende da área, do calibre do fio. Fio de calibre maior, fica mais fácil que as cargas passem por ele. E depende do Rho, que se chama resistividade, e depende de cada material. Isso que está aqui é o fluxo de cargas através do fio, que você poderia entender como quem não entender isso, mas entender vazão. Por exemplo, você abre uma mangueira, liga uma torneira e abre a torneira, a água vai sair pela mangueira. Então, pode-se entender que isso que está aqui seja a água saindo durante um determinado tempo e a corrente elétrica sendo a vazão. Dá para entender dessa forma, fazer uma analogia dessa maneira. Tá certo? Vamos adiante. Questão do Enem. Agora sim, questão do Enem. Envolvendo isso que a gente viu. Amperímetro, só amperímetro e qual a leitura no amperímetro. Ó, uma pessoa percebe a bateria, tem uma bateria, tem um amperímetro, tem um circuito de veículo. Ele diz o seguinte, que há 60 ampere-hora de carga na bateria. 60 ampere-hora. E isso aí diminui, chega a zero essa carga em 5 dias. Então, olha, a carga chega a zero após 5 dias. O indivíduo deixou o carro estacionado, e a bateria tinha esta carga, 60 ampere-hora, em 5 dias ele foi lá, não tem carga zero. Ou seja, há uma corrente de fuga. A carga está indo para algum lugar que não deveria. Então ele quer saber quanto vale a leitura no amperímetro. A leitura no amperímetro. Vamos lá. I igual a Q sobre ΔT que a gente viu lá atrás. Vamos colocar os números, os dados da questão. 60 ampere-hora em 5 dias. Mas 5 dias, eu não posso misturar ampere-hora com dias. Tem que passar isso aqui para dias. 5 vezes 24 horas. Cada dia 24 horas. Eu posso cortar as horas, posso fazer essa conta e vou ter como resposta I igual a meio ampere. Resposta da questão, voltando à questão, letra B. Olha, amperímetro ligado em série, ó, corrente passa aqui, sai da bateria, vamos supor que seja o polo positivo, passa pelo amperímetro, meio ampere. Quer dizer, a leitura no amperímetro tem que ser aquela que eu já calculei anteriormente como exemplo. Ela não pode ser diferente. Agora, se o amperímetro tivesse alguma resistência interna, ele não leria exatamente o que eu haveria calculado. Outra questão. Tá. Os manuais de refrigerador apresentam recomendação
de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão, aquecedores, luz do sol, coisas desse tipo. Olha só o comando da questão. O não atendimento dessa recomendação, essa recomendação cai de cima, resulta em aumento de consumo de energia. Tá, claro, você vai gastar mais, vai pagar mais a concessionária ao final do mês, porque você consumiu mais. Resposta certa, letra D. Por quê? Porque a liquefação da substância refrigerante, que normalmente é o freon 12, no condensador, exige mais trabalho mecânico do compressor. E o que é trabalho mecânico? É força que produz deslocamento. Então você vai ter que comprar, você não vai lá fazer força no compressor, você vai ligá-lo à eletricidade. A eletricidade vai fazer força para você. A eletricidade que vem lá de Itaipu, de uma turbina daquela, e você vai ter que comprar isso. Você não produz isso que está ali. Adiante. Essa é uma questão muito interessante que Herschel percebeu nos anos 1880. A incidência de luz num determinado prisma, a gente já sabe que... já sei disso, incidiu a luz, o Newton já fez isso em 1660. Incide a luz bate no prisma e ela sai vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Nessa ordem. Tá. Então tudo bem, incidiu luz solar aqui, que é a luz branca, e aqui saiu todas as raias do espectro, do vermelho ao violeta. Só que, vamos à frente. Essa é a vermelha, um aspecto da luz vermelha. Olha o tamanho dela. É uma onda comprida. Olha o tamanho da violeta. É uma onda curta. Por isso, quando você vai à praia, deve se proteger com filtro solar. De qual onda? Seria da onda vermelha ou infravermelha ou da onda ultravioleta? É claro que você já sabe que é da ultravioleta, UVA ou UVB. Quanto menor, e você ponha isso na cabeça, quanto menor o comprimento de onda, mais penetrante ela é. Tanto que os raios de Roentgen, chamados de raio-x, quando você pensa que quebrou o braço, está doendo o seu braço, você vai ao hospital e eles vão fazer um raio-x, que essas ondas vão passar por dentro de você e sair lá e impressionar uma chapa. E vão dizer se está rachado ou não o seu osso. Tá certo? Chamados raios de Roentgen. Então, voltando à questão, tá, ele quer saber qual dos recipientes colocados aqui embaixo esquenta mais. Esquenta mais é aquele que receber a luz de calor. A luz de calor é infravermelha ou vermelha. A luz ultravioleta ou violeta é a luz fria. Portanto, esquenta mais, resposta A. A caixinha A terá líquido mais esquentado do que, ao final do processo do que a caixinha E. Vejam que coisa bem bolada que o Herschel fez e que eles trouxeram para nós no Enem. Uma questão muitíssimo bem bolada. Adiante. Bom, essa aqui é uma composição de movimentos de Galileu, uma questão normalzinha. Galileu disse o seguinte, depois você vai ler a questão com calma e vai fazer a questão na boinha, mas eu vou explicar. Quando dois ou mais movimentos são compostos, cada um deles acontece como se o outro não acontecesse. Pô, olha, eu posso andar daqui para lá. É o meu movimento. Agora, se eu andar daqui para lá e tiver um vento muito forte para cá, meu movimento será assim, ó. Ou se tiver um vento muito forte para lá, apesar de eu andar para lá, naquele sentido, meu movimento será assim. Então, isso aqui é uma composição de um movimento para frente que não tem aceleração, portanto, velocidade constante. E um movimento para baixo que tem aceleração, aquela conhecida nossa, aceleração da gravidade.
naquela da maçã do Newton, que o Newton percebeu que a maçã caía e tudo mais. Então, resposta certa, letra D. Composição de movimento para frente ou para baixo dá um arco de parábola. Molezinha. À frente. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para nossos ouvidos. Ele está dizendo aqui na questão, eu já li a questão, claro, e você vai ler com calma, que eles estão os modernos, a tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Estão percebendo que bastante onda está caindo nessa prova? Em qual fenômeno ondulatório? Ora, se eu tenho algo me perturbando, um barulho me perturbando, se eu fizer um barulho ao contrário, porque se a onda é para cima, se eu fizer uma onda para baixo, vai anular a amplitude, o tanto, corda normal, a distância da corda normal para cima e da corda normal para baixo, se eu somar essas duas, eu vou ter zero de ruído. Então, o fenômeno é interferência. É só produzir uma interferência, a resposta, interferência. É só produzir uma resposta, um ruído que interfira naquele ruído estranho que eu não quero ouvir. Que eu não ouço nada. Certo? Porque se eu colocar com a mesma frequência, eu vou ouvir o dobro do que eu ouvia, em termos de frequência. Adiante. O sino dos ventos. Olha só, quem já não viu isso em algum lugar, em alguma loja aí que você já tem entrado, ou na sua casa mesmo, ou na casa do vizinho, na casa de alguém, os ferrinhos pendurados, que o vento balança isso que está aqui, e uns batem nos outros, gerando sons que não são desagradáveis, sons, simplesmente sons. Tá. A gente sabe, e você deve ler sobre, anote aí, refração de ondas. Refração de ondas é quando uma onda muda de um meio para outro meio. Quando isso acontece, a onda muda de um meio para outro meio, chamamos isso aí de refração. Tá. Mas quando a onda está no mesmo meio, não há refração. Então quer dizer, a luz do Sol, quando vem até a superfície da Terra, ela vem pelo vácuo com uma velocidade. Ela entra na atmosfera com outra velocidade. À medida que a atmosfera vai se tornando mais densa, a velocidade vai mudando, até que ela chega no solo. E quando entra na água, seja ela água do mar, quando ela entrar na água, a luz vai ter outra velocidade. Então a velocidade muda quando muda o meio. Tá. Então vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho uma haste pequena e uma haste maior. A pequena ele chamou de 1, a menor de 1, e a maior ele chamou de 2. Ora, o material das hastes é o mesmo. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, os metais que constituem essas hastes são os mesmos. Como se fosse vácuo e vácuo. Atmosfera a 3.000 metros, atmosfera a 3.000 metros. Metal, todos iguais. Portanto, terão mesma velocidade. Vou procurar lá, mesma velocidade. Só tem aqui e aqui. E tem B e tem D. Tem velocidades iguais, tanto no 1 quanto no 2. Então, eu já eliminei três que não podem ser. A não pode ser, C não pode ser e E não pode ser. Aí teríamos o quê? Teríamos que a frequência, a menorzinha, tem maior frequência. Já que a velocidade é a mesma, anotem, por favor, aí em algum lugar,
perto dessa questão, que naturalmente que você vai rever esse estudo outra vez, próximo a essa questão, anotem aí que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. Então, se as velocidades são iguais, onde o comprimento de onda for menor, a frequência será maior. Resposta, letra D. Velocidades iguais, frequência maior em um do que em dois. Está dando para perceber, vocês estão percebendo que as questões envolvem coisas que estão à nossa volta. E até agora, utilizamos uma equação só. Quem pensa que física, eu vou fazer uma prova de física, vou decorar milhões de equações para poder resolver a prova, não é bem assim. Tem que entender o fenômeno, o que está acontecendo. Então, pega um livro de física que tem um monte de exercícios, e de pronto, não faça os exercícios. Leia a parte teórica. Tente entender a parte teórica. Se você entender a parte teórica, você resolveu aqui, das que eu fiz, estamos na questão 7, você já resolveu 6, só com teoria. Adiante. Na cidade de São Paulo, e em grandes cidades, formam-se ilhas de calor. A gente chama ilhas de calor porque o concreto, cada material tem uma capacidade de ele absorver o calor. Chamamos isso que está aqui, aqui tinha árvore. 1500, quando o Brasil foi descoberto, não tinha cidade de São Paulo. Então tinha uma vegetação aqui. Essa vegetação tem muita água e é difícil mudar a temperatura da água, porque o calor específico da água é muito grande. Mas você tirou a vegetação e colocou concreto, então fica muito fácil mudar a temperatura do concreto. Então, tudo bem. Suponha que aqui seja o mar. Aqui seja o mar. Tum. Evaporação. Evaporou. Ventou para cá. Brisa marítima. Chamamos isso de brisa marítima. Aqui é São Paulo. Você está em São Paulo. Aquele ar completamente parado. Aí quando chega aqui, por que o ar fica parado? Porque quando chega na cidade de São Paulo, essa brisa marítima sobe. Sobe além do edifício mais alto de São Paulo. Conclusão, São Paulo fica numa ilha chamada Ilha de Calor. E ele quer saber, no processo das fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes na transferência do calor entre o Sol e a ilha, quer dizer, entre o Sol e São Paulo. Entre Sol e São Paulo, vamos lá. Primeiro, entre Sol e São Paulo é o quê? Do Sol até São Paulo, o calor veio. Veio, mas veio também pelo vácuo. Ele teve que passar pelo vácuo, entrar na atmosfera e chegar na cidade de São Paulo. O calor se transmite por três maneiras: irradiação, condução, convecção. Nesse caso foi irradiação. Então já sabemos que irradiação tem que aparecer nessa história. Fortes chuvas do centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol e a ilha de calor, irradiação. Só pode ser A ou B. E entre a ilha de calor e a brisa marítima, aí o ar que estava aqui esquentou. Ar aquecido fica menos denso, densidade. Vocês estudam em química, estudam em física, estudam todo dia. O ar ficou mais leve, então ele subiu. Subiu, carregando esse ar quente para cima, jogando a brisa marítima mais para cima. Então, resposta certa: irradiação e convecção. Irradiação do Sol à ilha de calor. E convecção, porque o calor aqui aqueceu.
Vejam a semelhança disso. Você fala, poxa, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então, abra sua geladeira, após essa aula, abra sua geladeira e veja. Admitamos que a maior parte, admitamos não, isso é verdadeiro. A maior parte das geladeiras tem um congelador em cima. É dali que o calor é retirado da geladeira. Geladeira fechada e ligada. Quando o calor é retirado dali de cima, o ar se torna mais frio. Se eu disse que o mais quente sobe, o mais frio, lá dentro da geladeira, vai descer. Mas ele vai descer e a geladeira está fechada. Então ele vai jogar o ar quente que está embaixo para cima. E novamente o ar quente sobe, vai se resfriar e volta e fica uma corrente dentro da geladeira desse jeito. A menos que você abra a porta e deixe a geladeira aberta. Aí quebra-se essa corrente chamada corrente de convecção. Isso acontece na cozinha da sua casa. Eu não sei onde está a geladeira, mas geralmente na cozinha, na copa, em algum lugar. Acontece isso. Está pertinho de você. Você não precisa ir a São Paulo e fazer medições a altíssimas altitudes para determinar isso. O seguinte é uma questão simples de eletromagnetismo. Eletricidade e magnetismo. Não falei que eletricidade caía bastante nessa prova? Só que ele misturou eletricidade com ímã. Ímã é aquele mesmo ímã que foi usado nas bússolas e que ainda é usado nas bússolas para determinar o norte e o sul magnético da Terra. Não é o norte-sul astronômico da Terra. Norte e sul astronômico da Terra é uma coisa. Norte e sul magnético da Terra é outra coisa e está a 1.300 quilômetros de distância. Se você chegar e falar assim, puxa, eu vou fazer uma expedição, vou gastar um dinheiro e vou ao norte, eu quero agarrar aquele eixo imaginário. Primeiro ele é imaginário, né? Vou agarrar o eixo imaginário lá no Polo Norte. Aí você pega uma bússola, compra a melhor bússola que tem e vai se guiando pela bússola para chegar no Polo Norte. Você primeiro, se ela te indicar aqui, você vai chegar a nordeste do Canadá, ou seja, a 1.300 quilômetros de onde você queria chegar. Vai haver um erro de 1.300 quilômetros. Só para terem uma ideia, a distância daqui a Curitiba é de 700 quilômetros, multiplicando por 2.400. Então seria ida e volta a Curitiba. Tá? Vamos lá. Aqui tem o polo norte do ímã. Aqui tem o polo sul do ímã. Você fala, mas por que você adivinhou isso? Não, porque ele disse que a indução está aqui, ó. Os vetores de indução estão da esquerda para a direita. Então, padroniza-se que os vetores de indução vão do norte para o sul, no ímã. E a gente não pode esquecer que a aceleração da gravidade, nessa questão, ela está aqui, ó. Paf! Aqui, viu? Parece até que sou mágico, apareceu esse vermelhinho aqui. Ou seja, se você não prestar atenção que a gravidade está para dentro do seu papel, para dentro da sua prova, você achar que a gravidade está para baixo. É claro que está para baixo. Só que ele está vendo essa questão de cima. Vendo essa questão de cima, você está vendo a traseira do vetor. E a traseira do vetor é sempre representada por um X. Tudo bem. Aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma carga negativa, unidas por uma barra neutra. É claro que isso é um chamado binário que você estuda na mecânica. Então, olha, tem eletricidade, tem magnetismo, tem mistura eletromagnetismo, tem gravidade e tem forças binárias, formando um binário. Teorema de Varignon, para quem não sabe. Tá, então vamos lá. Eu preciso, para resolver essa questão, tenho que saber. Se eu não souber isso, eu não resolvo a questão. Ela é fácil, facinha. Mas eu preciso saber da regra da mão esquerda. Minha mão esquerda é essa, ó. Essa.
Eu vou virar de várias formas para vocês enxergarem isso daqui. Regra da mão esquerda é essa. Ó, essa. Esse dedo, vou usar esse dedo e esse dedo. Tá percebendo? Ó, tô girando mais 90 graus com cada um. Bom, a gente costuma chamar esse dedo de indicador. O indicador facilita para a gente a beça, porque o indicador é o indução. Começa com a letra I. O indicador é o indução. Então, eu vou ter que acertar o I, indução, aqui, ó. Tá aqui, ó. Para lá. Quando essas cargas forem largadas, eu preciso saber a força nelas, para onde é que vai estar. Mas eu sei que a velocidade é 0. Quando elas forem largadas, a velocidade vai ser para lá, ó, porque a gravidade está para dentro. A gravidade está para dentro. Ó, tá dando para ver? Ó, gravidade, indução. Ó, indução, gravidade. Mas a gravidade está para dentro do quadro aqui, ó. Para dentro da TV aqui. Então, a força magnética, ou a força eletromagnética de Fleming, será essa que está aqui, para baixo, na carga positiva. Carga positiva, força para baixo. Pode ser essa, essa. Só pode ser A ou B. Como isso aqui é um binário, binário significa, num lado, se a força é para baixo, no outro a força é para cima. Então, se aqui a força é para baixo, para lá a força é para cima. Solução dela é a resposta dela, letra A. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente espera que com essas ilustrações, com essas questões que a gente fez, vocês percebam que muito mais a física é muito menos conta, a física que vão requerer de você no vestibular, no Enem, ela tem menor quantidade de contas e maior quantidade de entendimento fenomenológico. Ela é mais qualitativa do que quantitativa. Você não vai ficar fazendo contas, isso é muita conta, nada. Quer saber se você entendeu um determinado fenômeno ou outro fenômeno. Se o ar sobe ou se o ar desce. Se vai para a direita, se vai para a esquerda. Se isso aqui é um binário, se a carga é puxada para baixo ou é empurrada para cima. São coisas desse tipo que você vai... São sobre essas coisas vão te perguntar no Enem que você vai fazer daqui a alguns dias. E a gente espera, eu espero, que tenha valido a pena você entender isso e ir pouco mais adiante. Ou seja, é legal, estou percebendo que nem tudo são aquelas fórmulas doidas que eu tenho que ficar decorando e botando número na equação. Se eu tiver alguma compreensão, eu respondo a questão. Tá certo? Daí, e de repente, se precisar de uma fórmula, se você entendeu legal, beleza, você até chega à equação. Mas você não precisa ir carregando uma bolsa de equações para fazer a prova de física. Não é assim. Boa prova para vocês. Excelente prova para vocês. É o que eu desejo.